e a gente quer parabenizar pelo trabalho que vocês realizam, principalmente pela seriedade do trabalho. E eu observo muito a maneira como você conduz as suas entrevistas, a maneira com que eu acho suave, porém de uma forma muito séria, para trazer informações que vêm levar ao público uma verdade. Portal Econews, maior portal de notícias e política hoje da capital e do Tocantins. Hoje no Espaço Cultural, conversando com a presidente da Fundação Cultural, Luara Aquino. Como vai, Luara? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Espaço Cultural, à Fundação Cultural de Palmas. Muito obrigado. E antes de falarmos sobre a questão cultura, que é de fundamental importância, porque se fala, claro, é importante educação, saúde e outros temas essenciais, mas cultura não fica atrás, né? Até como outras áreas tem que ser priorizado. E dentro desse sentido, a Luara, uma das pioneiras aqui do estado do Tocantins, eu até vou ser obrigado a ler, poderia falar, mas como são vários os predicados aqui, eu sou obrigado a ler aqui, senão não vou lembrar tudo. Foi a primeira secretária de Cultura, questões circunstanciais lá atrás, inclusive no primeiro prefeitura, na primeira gestão, melhor me expressando, do prefeito Eduardo. Esteve aqui, trabalhou também na cultura, quando do lançamento do Espaço Cultural, é importante destacarmos, e já vou falar tudo aqui também. Também no lançamento da Feira do Bosque, foi em 95, também no Arraial da Capital, em 93, enfim. E também, complementando, também participou da Lei 3.252, do ano de 2017, da sistematização da cultura aqui do Estado. Está correta toda essa explanação inicial? Com certeza, foi isso mesmo. A gente participou da construção do espaço cultural, inclusive. A gente entrou para a obra 3 meses antes de concluir, e foi algo muito importante, porque a gente teve antes disso, em 94, nós tivemos a Semente Cultural de Palmas, do Espaço Cultural de Palmas. E essa Semente Cultural reuniu artistas, agentes culturais, apreciadores da arte e da cultura, que vieram para esse lançamento de uma obra tão necessária para aquilo que também atinge o ser humano em relação à sua condição emocional, em relação àquilo da apreciação da arte e da cultura que faz parte de um povo. Perfeito. E nada, eu não estou aqui falando porque eu estou na frente aqui da Luara, mas com esse currículo, com esse cabedal, nada melhor do que realmente a Luara estar na frente aqui da cultura aqui de Palmas. E já vamos começar com uma questão, acho que é importante, para a população de Palmas que está nos assistindo e do Estado, até porque Palmas é referência, com relação ao balanço das principais atividades desse primeiro semestre. Olha, a gente entende que toda a dinâmica que nós fizemos aqui com o Centro de Criatividade, com as atividades, principalmente dos cursos de formação, a condição de fazer com que cada unidade nossa tivesse tendo ações, isso foi muito positivo. A realização do Arraial da Capital foi algo que muito significativo para a cultura. Conseguimos ter um evento de muita qualidade, com 5 dias de atividades, onde cada espaço feito nesse evento teve uma participação social muito importante. Tanto na entrada do evento, os casamentos das pessoas, no casamento do Arraiá. E foram muitas pessoas que participaram desses casamentos, feito ali de forma lúdica, mas de uma forma que a alegria era muito grande entre as pessoas. Foi um evento para a família. Além disso, nós tivemos também um espaço onde a gente deu oportunidade para a economia criativa, onde tinha um espaço onde era um mercadão, o Mercadão da Cultura de Palmas. E isso foi feito algo onde os artesãos tiveram oportunidade, a gente teve também pessoas que produziram gastronomia a partir daquilo que é feito na sua própria produção local, e isso teve uma boa repercussão e entenderam que foi uma sementinha plantada
que desenvolve a economia criativa do setor cultural. Luara, você que é a pessoa que sempre esteve envolvida com a cultura desde os primórdios, assim, da juventude, eu quero dizer, e depois aqui dentro da capital, dentro do estado, por que a cultura, aonde que a cultura te despertou? Olha, é nesse caminho que eu quero ir, que eu quero fazer. Olha, eu entendo o seguinte, eu tenho uma formação em artes visuais e a gente entende que cada setor criativo ele tem muita importância para as pessoas, porque cada um tem uma forma de manifestação. E a cultura ela consegue atingir, tocar as pessoas no seu mais íntimo, na sua mais íntima emoção, como a música. Por exemplo, nós tínhamos aqui o Coral Infanto Juvenil de Palmas. No final no Natal, a gente fazia as serenatas de Natal. E isso acontecia com crianças, com jovenzinhos. E isso emocionava a cidade, as pessoas que estavam nos bairros e também as autoridades. E hoje nós vamos lançar novamente um outro edital para que a gente possa novamente formar um coral juvenil. Então, a arte e a cultura, acho que parece que é uma coisa que está no sangue, que faz com que a gente perceba que a gente pode lutar por uma cidade, lutar pelo patrimônio, pela memória das pessoas, pela memória que a cidade traz, o significado que Palmas hoje tem para o Estado brasileiro é muito grande. Nós temos hoje, uma capital que ela aparece sim como com um grande desenvolvimento, e o Tocantins é uma estrela nova na bandeira brasileira. E uma capital, ela tem que ser vetora, mas também, além de confluir, ela tem que espalhar, ela tem que direcionar também aquilo que é bom, fazer com que haja intercâmbios, mostrar aquilo que é produzido aqui. Nós temos um capim dourado que tanto se produz aqui em Palmas, quanto se produz no seu lugar de colheita. Então, é um produto global. Nós temos a boneca Hitioko, que é uma boneca feita pelos Carajás, e ela também é um bem cultural brasileiro, já é reconhecida. Então, esses reconhecimentos mostram quanto temos importância enquanto os povos originários, enquanto também fazedores da arte e da cultura, seja na área da música, seja na área das artes visuais, da literatura, que nós temos um bom desenvolvimento em Palmas e no Tocantins, onde nós temos isso, que nós temos academias de letras que demonstram a capacidade nossa de produção na área também de literatura. Perfeito. Falar com quem sabe sobre cultura é outra coisa, né? A gente fica mais engrandecido com mais conhecimento com relação à área. E, Luara, segundo semestre iniciando agora, aliás, antes de eu entrar nessa questão, naquele lapso temporal da ausência do prefeito Eduardo, como é que ficou aqui a questão da fundação? Houve algum atraso de algum projeto, etc. e tal? Olha, nós temos aqui uma equipe que tem muita vontade, não esquecer de que nós temos uma liderança. E essa liderança faz com que a gente não perca o nosso norte. E o nosso norte é fazer um trabalho que venha demonstrar a nossa capacidade de ser criativo. E nós não deixamos de trabalhar e fazer com que as nossas atividades continuassem acontecendo. Nós fizemos o Calçada da Arte ali na Casa Sussuapara, que é hoje Museu Casa Governador Siqueira Campos, e uma demonstração de que os nossos artistas podem participar. Recebemos vários projetos que são da Lei Aldir Blanc, que é outra coisa que eu julgo muito importante, porque hoje é uma política nacional, que era justamente aquilo que o sistema de cultura deveria fazer em nível nacional para repasse de recursos em nível de fundo a fundo. Então, os produtos chegando
a partir dos projetos realizados pela Lei Aldir Blanc, eles podem ser também realizados em nossos espaços. Nós temos a Casa Sussuapara, nós temos o Mais Cultura Marcélia Belém, que fica na 1304 Sul, outra unidade que é o Céu das Artes, que fica na Morada do Sol, e temos na Praça Maracaí, Itaquaruçu, o Maria dos Reis, que é a Casa da Cultura Maria dos Reis, e o Redondo, que são espaços onde que a gente recepciona atividades de terceiros de projetos, como também a gente realiza cursos, exposições e projetos de formação. Perfeito. Para esse segundo semestre, há algum projeto mais relevante, enfim, alguma ação que você queira destacar, que deve ocorrer agora nesse decorrer do ano? Sim, aliás, nós temos vontade de realizar muita coisa, mas a gente tem que entender também o momento, né, onde a gente tem que pensar em algo que venha dar sustentação naquilo que são políticas públicas para a cultura. Então, nós vamos realizar os fóruns de cultura descentralizados para atender os bairros e também colher informações da sociedade, dos agentes culturais, dos artistas e daqueles apreciadores da arte e da cultura, para que a gente possa revisar o nosso plano de cultura de Palmas, que já tem mais de uma década e ele precisa ser revisado, para que a gente ainda esse ano faça conferência, para que a gente possa ter esse marco legal atualizado, com perspectivas de políticas públicas que atenda de fato a realidade de Palmas. Perfeito. Qual que é a marca da Luara? A marca? Ok, cultura é um dos seus nortes, vamos colocar assim, na vida, né? Estou falando por analogia aqui, mas dentro desse contexto, a cultura até, né, obviamente, qual que é a grande marca da Luara? Eu sou muito positiva naquilo que eu quero, que a gente quer alcançar. E eu penso que a cultura e a arte, ela faz parte da gente enquanto ser humano. A partir do momento em que a gente entende que a cultura pode fazer algo pelo ser humano e modificar até mesmo o seu dia a dia, onde uma música pode alcançar os seus sentidos maior, você vai fazer com que o bem chegue até as pessoas. Então, eu vejo assim que a minha marca estar fazendo com que a gente possa fazer uma gestão de qualidade e que a gente possa, sim, ter uma relação muito próxima principalmente com aqueles que estão fazendo arte e cultura. Os fazedores, a cultura popular, que a gente possa preservar o patrimônio cultural de Palmas, não esquecer do pioneirismo, não esquecer daqueles que fizeram a história desse Estado, daqueles que fizeram com que essa divisão geográfica modificasse esse lado do país para que a gente tivesse um desenvolvimento como temos hoje em Palmas e no Tocantins. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito que nós podemos fazer algo, a gente tem que ser protagonista para fazer algo, para que as pessoas possam depois usufruir. Nós temos que trabalhar para que as gerações futuras possam ter oportunidade de uma vida melhor e mais saudável. Perfeito. Você, Luara, já deixou vários legados dentro da cultura aqui da capital em especial, vamos colocar assim, mas não deixa de ser do Estado. Mas eu lhe pergunto, até elencamos isso no início da nossa conversa, mas qual deve ser o seu legado que você deve deixar na pasta? Que é um trabalho de longo prazo, mas enfim. Eu penso que o exemplo que a gente pode dar é a gente conseguir descentralizar ações, fazer com que a gente consiga fazer a fruição
da arte e da cultura a partir daqueles que aguardam da gestão que sejam projetos e políticas que atinjam de fato a sociedade. Nós temos que trabalhar políticas públicas para atingir a ponta. A ponta é quem? É a sociedade, é a criança, é o jovem, é o adulto. Então, é por isso que nós fazemos, dentro de todo o trabalho, não esquecendo de que toda a sociedade merece um projeto de qualidade, merece que os editais atendam todas as camadas e que, de forma descentralizada, a gente observe aquilo que pode atender a população e possa desenvolver a cultura, não esquecendo do patrimônio. E o patrimônio cultural é também o capital humano. A cultura, ela não enche somente a barriga porque você está trabalhando. Então, se a gente entender que o trabalhador da cultura também atinge a alma, atinge os sentidos, nós estaremos fazendo algo. Por exemplo, os artistas são aqueles que produzem, que fazem com que a arte seja produzida e que a gente possa apoiar. E que a gente, enquanto gestor, nós temos que fazer políticas para que eles possam conseguir desempenhar aquilo que de melhor fazem. Vou te fazer uma pergunta capciosa agora. Se eu estiver errado na minha colocação, por gentileza, né? Por que na cabeça das pessoas tem a percepção que cultura é uma coisa que não é nem questão de... Eu estou falando a percepção de muitos que a gente observa aí. Que cultura não é tão importante e que cultura seria uma coisa terciária, alguma coisa nesse sentido. E por que muitas vezes, na sua concepção também, se eu estiver errado na minha constatação, a gente observa que no aspecto da gestão pública, não estou falando de Palmas, não estou especificando, estou falando de uma forma genérica, mas que é a percepção que se passa para a sociedade, diga-se passagem, que cultura não é dada a devida atenção no ponto de vista de gestão pública. Engraçado que isso que você diz é uma coisa que a gente sentiu logo no início do Estado, mas o que ocorreu? A força é muito grande daqueles que lidam com arte e que lidam com cultura. E foi isso que fez com que crescesse. Porém, é preciso que haja uma compreensão dos outros segmentos de trabalho, do valor que tem a cultura para si mesmo e para a sua família. Por exemplo, nós recebemos aqui crianças de 6 anos para cima. Eles estão aqui aprendendo música, teatro, dança, desenho, musicalização, pintura. Por que os pais trazem essas crianças para cá? Será que é porque tem valor? Será por quê? É só porque é gratuito? Não, porque tem valor. Quando a gente vê no final de ano as apresentações mostrando a capacidade que os nossos filhos têm, nós mostramos que a cultura tem sim um espaço como segmento de trabalho, porque não é só o segmento de engenharia, não é só o segmento da saúde, mas hoje, inclusive, a atuação da cultura e da arte na saúde modifica o estado emocional de um paciente. Então, a partir do momento em que a gente consegue perceber como a cultura pode atuar nos locais, ou no lugar, ou dar alegria para as pessoas, como um projeto que venha mostrar os potenciais criativos de cada pessoa, nós estamos mostrando que realmente é preciso sensibilizar, mas é preciso também que essas pessoas consigam enxergar esse potencial da cultura, que ele hoje não é somente a questão de só desse fazer, não, mas ela consegue ampliar a sua capacidade, inclusive de gerar lucro, renda e dar a possibilidade das pessoas crescerem. Por exemplo, nós temos aí o artesanato que ele
do Tocantins, que ele é vendido não só em Palmas e nem somente no Tocantins, mas ele vai para o exterior. Você está falando capim dourado ou outras? Outros, também outros, né? Então, assim, além do capim dourado, nós temos o de palha, de buriti, nós temos outras áreas de desenvolvimento, como também as joias, as biojoias, que são feitas da semente, aquilo que tira da terra e que alcança. Próprias bonecas Rio-Chocô, elas também são vendidas para o exterior. Então, isso a gente percebe o seguinte, nós conseguimos nessas feiras chegar ao alcance de vendas importantes para essas pessoas. Então, elas saem daquela condição de estar mendigando. O que eu estava falando até anteriormente, que é preciso perceber por que um filme é passado e consegue um alcance de venda. Por que eu vou assistir um filme? É porque ele é bonito? É porque... E aí, quando a gente vê essa produção atrás, os bastidores, a gente percebe o quanto trabalho se chega para executar um filme. Igual o Barulho da Noite, onde a Eva Pereira hoje tem uma premiação em que a gente percebe que é produto do Tocantins. Então, a gente percebe que é possível perceber nos nossos artistas essa capacidade de mostrar o trabalho. As músicas, como as músicas do Genésio Tocantins, música de Braguinha Barroso e Neuzinha Bahia, que representa um pouco da cultura do nosso povo, né? Palmas na manhã do teu nascer. É uma música que reflete a nossa cidade, reflete o amor que nós temos por esse lugar. A do Tocantins, que é a do Genésio, também tem Tônica. essa mesma tônica, esse mesmo amor pelo lugar. Então, e o que a gente percebe nisso? É que essas pessoas fazem com que isso toque a cada um do ser humano. Então, é preciso reconhecer o valor que se tem em relação aos outros segmentos, porque somos trabalhadores. É o trabalhador da arte, é o trabalhador da música, é o trabalhador do teatro, é aqueles que fazem talvez um dia ser melhor na vida das pessoas. Perfeito. Luara falou e disse. Luara, queria também, aproveitando o contexto, a sua opinião com relação ao portal Econews. Olha, há pouco eu estava até falando e eu observo muito a maneira como você conduz as suas entrevistas, a maneira com que eu acho suave, porém de uma forma muito séria para trazer informações que vêm levar ao público uma verdade. E é a verdade que tá em cada pessoa, está em cada um dos trabalhadores que você traz aqui, dos entrevistados. Porque a partir disso a gente percebe a seriedade com que você leva esse projeto do Econews. Perfeito. Luara, algum tema que eu não falei, que deveria ter falado, que você gostaria de destacar? Porque o tema é tão vasto, né? Cultura, obviamente, que é impossível contemplar, mesmo do ponto de vista de gestão e atuação, né? Que a gente, por mais que tenha estudado um pouco antes de vir falar com você. Olha, realmente o tema é grande, mas eu quero dizer para você o seguinte: é importante que hoje a gente una esforços para que a gente tenha o Teatro Fernanda Montenegro novamente aberto à população. E aí eu conclamo, sabe? E me desculpe a liberdade que eu estou tendo agora aqui de falar. É preciso que a gente una os esforços para que a gente tenha esse teatro novamente, como ele já esteve, aberto a todas as pessoas. Então, o Teatro Fernanda Montenegro é um marco e é o único no estado do Tocantins que recebeu estrelas de várias, inclusive aqui, esse piano que está aqui
no hall de entrada do Espaço Cultural, é o piano que Arthur Moreira Lima tocou no teatro. Fernanda Montenegro, nós tivemos Tom Cavalcante, tivemos pessoas que, do meio cultural, Roberto Bonfim, e que deixaram mensagens da riqueza que eles entenderam que esse lugar significa para a cultura do nosso país e de Palmas. A partir do espaço cultural, intercâmbios podem acontecer que venham dar mais valor ainda àquilo que nós fazemos aqui. Perfeito, maravilha. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, não só para Palmas, mas com a nossa audiência muito grande, não só aqui na capital, mas como no estado todo, uma mensagem com relação ao seu trabalho, com relação, enfim. A mensagem que eu tenho é que eu estou hoje presidente da Fundação Cultural de Palmas e sinto que é uma missão que a gente tem para realizar e que a gente possa trabalhar junto a todos os artistas e que a gente possa fazer aqui uma gestão que venha realmente dar um exemplo de postura diante daquilo que nós temos como missão. E estive agora num evento em que a gente falou muito daquilo que a gente já realizou em Palmas. E o patrimônio cultural é algo muito importante, mas a memória é também muito importante. E que os nossos municípios possam estar à vontade para vir até a Fundação Cultural, para que a gente possa também contribuir com os municípios do estado no sentido de ajudar naquilo que ainda não tem enquanto marcos legais e que a gente consiga fazer com que o marco legal do patrimônio imaterial, que preserva as manifestações culturais populares e tradicionais, que também seja implementada ainda nessa gestão. Perfeito. Queria agradecer o espaço e a atenção da Luara, que aqui absorvemos aqui muita cultura nesse breve momento aqui. Gostaria de parabenizar você, Luara, pelo seu histórico, pela sua trajetória e lhe desejar mais sucesso, porque já é sucesso no sentido dentro do seu cabedal, dentro dessa trajetória de voltando a casa novamente, né? Como é que se diz o ditado? É o bom filho, né? A casa retorna, né? Enfim, desejar, aliás, lhe parabenizar e desejar mais sucesso aí nessa trajetória. Muito obrigada e a gente quer parabenizar pelo trabalho que vocês realizam, principalmente pela seriedade do trabalho. E queremos dizer o seguinte, o trabalhador da cultura, ele é dedicado, ele é alguém que quer que o seu trabalho seja reconhecido. Então, seja na área de artes visuais, do teatro, da dança, da música, que todos recebam também o nosso reconhecimento e que essa gestão está aberta para que a acessibilidade à arte e à cultura seja, da nossa parte, um lema importante e dedicado. Perfeito. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada.